Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sexta e última aula dessa nossa jornada aqui na disciplina Habilidades para a Vida. E hoje chegamos no ponto, em um ponto, aliás, muito importante, que é onde nós vamos falar sobre propósito, ética e bem-estar pessoal, que são fundamentos, na realidade, para uma vida significativa, ok? Nas aulas anteriores, trabalhamos habilidades como comunicação, resiliência, criatividade e pensamento crítico. Mas, nas aulas anteriores, nós não definimos nenhum propósito claro, ok? Hoje, nós vamos juntar tudo que nós aprendemos em aulas anteriores em um contexto maior, que é construir uma vida que não só funcione, mas que seja incrível. Porque hoje vivemos em uma era de distração total, vivemos numa era de cobranças, que vem de todos os lados, seja da nossa vida pessoal, tanto da profissional, e muita gente no corre, de uma tarefa para outra, muitas vezes nem para pensar, para refletir, coisas do tipo: por que eu estou fazendo isso? O que realmente importa para mim? Que marca que eu quero deixar no mundo, na minha vida profissional, na minha vida pessoal? Então, essa aula, esse encontro nosso aqui é um convite para que você dê uma pausa, para que você reflita, porque é um momento para repensar a nossa trajetória e alinhar a nossa trajetória com o que é realmente significativo. Então, o propósito é, na realidade, como uma estrela que nos guia no escuro. O propósito, ele nos dá direção, aliás, ele dá direção às nossas escolhas e traz significado para nossas ações, além de nos ajudar a continuar em nossa jornada, mesmo em momentos difíceis. Esse é o propósito. Agora, a ética, ela é a nossa bússola moral. A ética garante que a nossa jornada seja não só de sucesso, não seja só de sucesso, mas também que a nossa jornada seja honesta e respeitável. Por fim, temos aí como essência também da nossa aula de hoje o bem-estar, porque o bem-estar é o combustível que nos permite seguir com saúde, equilíbrio e alegria. Então, nesse nosso encontro, não vamos ter respostas prontas, mesmo porque o propósito e valores são coisas muito pessoais. Ao invés disso, nós vamos oferecer aqui ferramentas e perguntas importantes para que você possa descobrir ou redescobrir o que realmente importa aí na sua vida. Vamos explorar as várias dimensões do bem-estar, refletir sobre os valores que guiam nossas decisões e criar um plano prático para viver com mais alinhamento e equilíbrio. Mas, para que a nossa exploração aqui dos temas, do conteúdo, ser inspiradora e prática, é importante que eu deixe claro para você onde queremos chegar com a aula. Aí na tela, vocês estão vendo aqui, você está vendo aqui, alguns tópicos que vamos tratar hoje na aula. E esses tópicos, eles são aí marcos, pontos de uma jornada de autoconhecimento e transformação pessoal. Então nós vamos na aula de hoje, temos, aliás, como objetivo, entender, primeiramente, o conceito de propósito. Então, nosso primeiro objetivo é mergulhar no que significa viver com propósito. Porque muitas
vezes a gente acaba associando propósito a grandes conquistas ou a grandes feitos, realizações, tais como uma carreira profissional incrível, um impacto social enorme, ou mesmo, muitas vezes, associamos o propósito à fama. Mas o propósito pode estar nas coisas mais simples do dia a dia, como, por exemplo, em como nós tratamos os outros, no cuidado com o nosso trabalho, na atenção que damos aos nossos hobbies, às nossas relações. Então, entender o propósito é perceber que o propósito ele não é um destino, mas um jeito de enxergar a vida e vivê-la da melhor forma. Na realidade, o propósito é o que nos motiva, mesmo quando ninguém está nos observando, mesmo quando ninguém está nos motivando. E vamos também, na aula de hoje, identificar valores éticos pessoais, valores que são, na realidade, os pilares. Eu digo que os valores são os pilares invisíveis que sustentam nossas decisões e as nossas ações. Os valores éticos, eles definem não só o que a gente faz, mas como e por que a gente faz o que faz. Nesse segundo objetivo, eu vou convidar você a uma reflexão profunda sobre quais são os seus valores de verdade. Quais são os seus valores de verdade? São honestidade, compaixão, liberdade, justiça, família? Identificar esses valores é como decifrar o código moral da sua vida. Quando agimos contra os nossos valores, nós sentimos um desconforto interior, um sinal que estamos, na realidade, nos traindo. Ao reconhecer os nossos valores com clareza, nós podemos viver com mais integridade e consciência. E outro ponto importante aqui no nosso encontro, reconhecer as dimensões do bem-estar. Bem-estar vai muito além de simplesmente não ficar doente. Tá? Bem-estar vai muito além de ter equilíbrio somente entre estudo e vida pessoal. Na realidade, o bem-estar ele tem várias dimensões. Dimensão física, emocional, mental, social, espiritual e também profissional. Cada uma dessas dimensões que se conectam ao bem-estar merece uma atenção e um cuidado. Então, nesse objetivo de reconhecer as dimensões do bem-estar, nós vamos mapear essas áreas e refletir como cada uma dessas áreas contribui para uma vida mais plena. Muitas vezes a gente negligencia uma área ou uma determinada dimensão. Às vezes esquecemos da área social, da dimensão social, da dimensão espiritual, mas precisamos ter um olhar macro sobre todas as nossas dimensões que se conectam, na realidade, ao bem-estar. Então, reconhecer essas dimensões é um passo fundamental para cuidar de todas as partes de quem somos. E outro ponto, criar um plano de equilíbrio de vida. Saber conhecimentos, ter acesso, aliás, ao conteúdo, mas não agir, é como você ter aí um mapa do tesouro guardado. Por isso que o nosso quarto objetivo aqui é bem prático. É criar um plano pessoal de equilíbrio de vida, com base na avaliação das dimensões do bem-estar. Você vai aí fazer um plano simples, ok, mas poderoso, para viver com mais harmonia e também com mais intenção. O plano não precisa, ok, ser complexo. O plano ele vai ser composto de pequenas ações que podem e devem gerar mudanças profundas com o tempo. Então, juntos, esses objetivos, eles formam, na realidade, um roteiro para uma vida mais consciente e alinhada. E, ao final,
você vai levar não só insights, ideias valiosas, mas também um compromisso real com o próprio bem-estar e crescimento. Mas vamos começar aqui com a definição. O que é propósito? Bom, propósito é um daqueles conceitos que todo mundo acha importante, mas que fica difícil de definir. Não é uma meta o propósito, não é uma meta específica, não é um objetivo que dá para medir, não é um ponto final. Propósito é algo maior e mais sutil, e ao mesmo tempo poderoso. Propósito é o sentido profundo que dá significado às nossas ações e experiência, transformando tarefas comuns em coisas importantes e desafios grandes, né, em oportunidades para crescer. Então, vamos explorar as 4 dimensões que formam a definição de propósito. O propósito, ele funciona como um filtro para as nossas decisões. Ele orienta as nossas escolhas e ações. Quando nós temos clareza sobre o nosso propósito, fica mais fácil escolher, mesmo quando o momento é difícil. Quando nós temos um propósito claro, nós sabemos, inclusive, dizer não a oportunidades que no primeiro momento parece muito legal. O propósito, ele não tem, tá, como objetivo acabar 100% com as dúvidas que a gente tem, né, na nossa jornada do viver. Mas o propósito, ele nos dá aí elementos, né, para lidar, inclusive, com as nossas dúvidas. Porque num mundo de infinitas possibilidades, o propósito vai nos ajudar a focar naquilo que realmente é essencial. Então, faz parte do propósito esse senso, né? Esse elemento, né, de dar direção e significado a algo. Imagine aí, você navegar num mar aberto, sem uma bússola ou sem as estrelas para te orientar. Assim é viver sem propósito. É porque o propósito dá tanto a direção quanto o significado à nossa jornada. A direção, ela nos mantém seguindo em frente, mesmo quando o progresso pode parecer lento. E o propósito, como traz também para a gente significado, né, nos ajuda a achar valor durante todo o processo da nossa jornada e não só nos resultados. O propósito e o significado é o que transforma um trabalho em uma vocação. O propósito e o significado é o que transforma um relacionamento em uma parceria de verdade. Então veja, dentro dos elementos que compõem a definição de propósito, nós observamos que propósito não é algo tão simples de se definir. Na realidade, são vários elementos que compõem aí o que é o propósito. Como, por exemplo, muita gente tem aí valores nobres, mas muitas vezes existe aí, né, uma lacuna, um espaço entre aquilo que a gente valoriza, e como nós vivemos em relação ao que valorizamos. Então, até melhorando aí a explicação para você. O propósito, dentro de todos os elementos que compõem aí o significado de propósito, ele conecta valores que nós temos às nossas ações. Então, o propósito, ele é a ponte que une os nossos valores mais profundos com as nossas ações do dia a dia. Então, quando nós vivemos com propósito, não tem diferença entre quem somos e aquilo que fazemos. Nossas ações, elas viram expressões reais dos nossos valores. Então, essa conexão, ela gera uma sensação forte de integridade e paz interior. E aí o propósito também proporciona realização duradoura. Tem uma diferença grande entre, ok? Por isso que é interessante essa composição de vários elementos que
chega ao significado de propósito. O propósito, ele proporciona, traz para a gente um sentimento de realização duradouro, porque tem uma grande diferença entre prazer momentâneo e realização, duradoura. Prazer é algo temporário, que depende de coisas externas. Agora, a realização, ela vem de dentro. Realização vem do sentimento que nós estamos vivendo de acordo com o nosso propósito. Essa realização que realmente compõe aí um dos elementos, essa realização duradoura, e compõe um dos elementos aí do que significa propósito, ela não é, inclusive, a realização duradoura, ela não é abalada por problemas passageiros, por falhas. Por quê? Quando eu tenho o meu propósito, identifico os meus valores, e tenho ações alinhadas aí aos meus valores, eu vou ter um sentimento de realização duradoura, que pouca coisa vai me abalar. Por quê? Porque a realização, ela está enraizada em algo mais profundo do que simplesmente sucessos superficiais. Olha o poder do propósito. E eu até coloquei aqui no slide para você refletir uma frase que eu gosto muito, que diz que propósito é aquilo que faz seus olhos brilharem pela manhã. E essa frase, ela capta perfeitamente a natureza do propósito. Não é uma abstração, mas uma experiência. O propósito é uma experiência corporal, emocional e até mesmo espiritual. Você sabe que achou o seu propósito quando você sente aquele ânimo ao se levantar, ao acordar, e aquela energia que transforma as obrigações do dia a dia em oportunidades. Então, é importante a gente diferenciar propósito de prazeres momentâneos. É importante a gente diferenciar propósito de paixão. Paixão, por exemplo, muita gente fala, Igor, eu sou apaixonado em fazer tal coisa. Opa, paixão é um outro elemento, tá? Paixão, ela pode mudar. A paixão, ela pode ser intensa, depois pode sumir. O propósito já é algo mais estável, mais profundo. Você pode incluir, sim, a paixão dentro do propósito, mas o propósito não depende da paixão. O propósito é o que fica quando a paixão, aquele desejo ardente, vai embora. Ok? Vale lembrar também que o propósito não precisa ser grandioso, o propósito, ter o propósito, não precisa ser algo que vá mudar também o mundo. O propósito, ele pode ser encontrado muitas vezes naquela pessoa que sonha, quer ser um pai presente, um profissional ético, um amigo de verdade, alguém que ajuda o próximo. O tamanho do propósito, ele não define a sua profundidade ou significado. Porque o propósito é algo muito pessoal. E encontrar o nosso propósito, lembre-se disso, não é do dia para a noite. O propósito é uma jornada de autoconhecimento que dura a vida toda. E como que você começa aí a encontrar o seu propósito? Você começa a encontrar o seu propósito se questionando. Você pode começar com perguntas simples, mais profundas. Perguntas do tipo, o que me move? O que me faz sentir mais vivo? Em que momentos eu sinto que eu posso ser realmente quem eu sou? Que problemas ou que causas me tocam de verdade? Então veja, o propósito raramente ele vai ser achado através de uma busca obsessiva. Muitas vezes o propósito aparece na realidade quando nós estamos fazendo coisas que nos absorvem completamente. Sabe quando você faz algo que você perde até o tempo? Você perde a noção do tempo. Isso é uma pista aí, para você se conectar ao teu propósito, ok? Então, nessa jornada de encontrar o seu propósito, paciência é essencial.
Porque o propósito não é descoberto no final de semana, mas ele é construído através de 1000 pequenas escolhas, né? Através de tentativa e erro, da coragem para seguir, né, aquilo que você acredita que é o mais adequado, né, para você, ok? Agora, um outro conceito importante quando a gente fala de propósito é o bem-estar. O bem-estar é um conceito multidimensional. Tá? O bem-estar real vem do cuidado equilibrado com 6 dimensões fundamentais da experiência humana. E quando nós negligenciamos qualquer uma dessas dimensões, todo o sistema sofre. Então vamos falar um pouquinho das dimensões do bem-estar, porque o bem-estar é um elemento que compõe aí o teu propósito, porque na medida que eu tenho um propósito, isso vai me trazer um bem-estar, ok? Só que o bem-estar, ele é encontrado, ele é experienciado quando você se atenta, tem aí uma atenção, às 6 dimensões da sua vida. Então, se você cuidar de 6 dimensões, dessas 6 dimensões que eu vou passar agora para você, isso vai te dar bases, aliás, para o bem-estar. Então, a primeira dimensão que eu quero falar é o bem-estar físico. Essa dimensão, o bem-estar físico, ela é a mais visível e frequentemente é a dimensão mais negligenciada na nossa cultura, que prega a produtividade extrema. Porque, veja, saúde corporal vai além de não estar doente. Saúde corporal, bem-estar físico tem a ver com vitalidade, energia, resistência, envolve também alimentação adequada, movimento regular, sono de qualidade, cuidados médicos preventivos, escutar o próprio corpo. Nosso corpo é um instrumento pelo qual vivemos a vida. Quando o corpo sofre, todas as dimensões elas são afetadas. Então, cuidar do físico não é uma vaidade ou um luxo, é a base sobre a qual nós construímos todos os outros aspectos do bem-estar. E um desses outros aspectos do bem-estar que você precisa se atentar, é também o bem-estar emocional. Essa dimensão, ela trata da nossa capacidade de gerir, de administrar as nossas emoções de uma forma saudável. Não é sobre, quando eu falo bem-estar emocional, não significa eliminar emoções negativas, tais como tristeza, raiva ou medo. Mas, quando eu falo em bem-estar físico, é você desenvolver inteligência emocional para reconhecer as suas emoções, aceitá-las e navegar por essas emoções que a gente tem como ser humano de uma forma equilibrada. Bem-estar emocional envolve autocompaixão, envolve resiliência emocional, capacidade de colocar limites saudáveis e habilidades de pedir ajuda quando a gente precisa. É a capacidade de você ficar centrado, equilibrado, nas tempestades emocionais da vida sem ser dominado por essas tempestades emocionais. Ok? Agora, enquanto que o bem-estar emocional trata dos sentimentos, nós temos o bem-estar mental que trata dos pensamentos. Então veja, crescimento intelectual é essencial para a nossa saúde mental. Aprender coisas novas, desafiar nossas crenças, expandir nossas visões. Essa dimensão do bem-estar mental envolve você cultivar curiosidade, flexibilidade mental, pensamento crítico, criatividade. Também inclui, dentro do bem-estar mental, práticas de atenção plena, que quando eu falo atenção plena em nós mesmos, tá? Que nos ajudam a nos observar e a observar nossos padrões de pensamentos. Porque numa era de distração constante, o bem-estar mental exige, na realidade, um esforço para focar, refletir e engajar profundamente numa análise interna. E aí nós temos também, como uma das dimensões do bem-estar, o bem-estar social, porque nós somos seres relacionais por natureza.
Relacionamentos saudáveis não são somente fonte de prazer, mas relacionamentos saudáveis são fontes também de significado existencial e resistência. Essa dimensão do bem-estar social envolve cultivar conexões reais, praticar empatia, compaixão, contribuir para comunidades, desenvolver aí habilidades de comunicação eficaz. Bem-estar social também inclui a capacidade de colocar limites saudáveis e de se afastar, muitas vezes, de relações tóxicas. Porque, veja, por bem-estar social, haja vista que somos seres relacionais, nos dá a base para que possamos ter relações realmente saudáveis, e também relações colaborativas. Veja, a solidão crônica, tá? Ah, mas eu não gosto de me relacionar. Talvez você não esteja se relacionando com as pessoas certas, ou não está conseguindo se entender para entender o outro, ok? Mas, ponha na sua mente que a solidão crônica é tão prejudicial à saúde quanto uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. Isso já mostra a importância vital da dimensão do bem-estar social, que muitas vezes pode ser subestimada. E um outro elemento, uma outra dimensão do bem-estar é o bem-estar espiritual. Essa talvez é a dimensão mais mal compreendida. Porque espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião. Bem-estar espiritual trata-se de sentidos e valores, a nossa conexão com algo maior que nós. Nossos princípios, nossa compreensão do significado da vida. O bem-estar espiritual, ele vai envolver aí a prática, por exemplo, da gratidão, cultivar a esperança, fazer aí uma reflexão profunda, e viver de acordo com os nossos valores. Bem-estar espiritual é a dimensão que nos ajuda a achar significado no sofrimento, nas dificuldades, ok? E uma outra dimensão do bem-estar é o bem-estar profissional, porque passamos a maior parte da vida adulta trabalhando ou estudando. Então, essa é uma das dimensões aí cruciais para o seu bem-estar. Realização no trabalho não significa necessariamente sucesso convencional ou crescimento de carreira. Realização no trabalho significa achar significado e propósito no que fazemos. É experimentar aí, usar nossos talentos e contribuir para algo maior. Também envolve, a realização do trabalho também vai envolver, a gente não pode esquecer, vai envolver colocar limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, buscando desenvolvimento contínuo e cultivar relações positivas no ambiente profissional. Então veja, essas 6 dimensões, elas não existem isoladas. Elas se conectam e se influenciam em um sistema dinâmico. Então veja, negligenciar o bem-estar físico pode levar a um cansaço que afeta o emocional. Descuidar do social pode minar o espiritual. Desequilíbrio no profissional pode afetar todas as outras áreas. A verdadeira maestria do bem-estar envolve aprender e ler os sinais de cada dimensão e fazer ajustes contínuos. É como afinar em um instrumento de 6 cordas. Quando uma está desalinhada, aliás, está desafinada, a música toda sofre. Equilíbrio não significa dar atenção igual a todas as dimensões o tempo todo. Isso seria até meio que impossível. Na realidade, equilíbrio significa desenvolver sensibilidade para saber quando cada uma das dimensões precisa aí de uma atenção especial e ter flexibilidade para priorizar aquela dimensão que precisa de mais atenção conforme as necessidades mudam, ok? E agora a gente chega nesse nosso encontro a um dos pilares mais importantes para uma vida significativa. Então veja, vamos falar um pouco agora de ética pessoal. Por quê? Enquanto que o propósito, você lembra? Nos dá a direção e o bem-estar nos dá energia para a nossa jornada do viver,
A ética é um conjunto de princípios que guia o nosso comportamento por todo o nosso caminho, por toda a nossa jornada do viver. E quando eu falo ética pessoal, não é só saber a diferença entre certo e errado na teoria, mas viver essa diferença em cada escolha, seja ela grande ou pequena. Vou agora compartilhar contigo 5 princípios éticos fundamentais que servem, na realidade, como a base para uma vida de integridade. Eu quero começar, dentro desses princípios que guiam o nosso comportamento, quero começar falando de um que, assim, para mim é o básico, que é a honestidade e transparência. Honestidade e transparência formam o primeiro e mais básico desses princípios éticos. Honestidade vai além de não mentir. Honestidade envolve ser autêntico em nossas palavras, em nossas ações, né? Transparente em nossas intenções, ter coragem para falar verdades difíceis quando necessário. Uma pessoa realmente honesta pratica o que fala, cumpre suas promessas e assume responsabilidade por seus erros. No mundo onde a imagem muitas vezes vale mais que a substância, a honestidade virou um ato de revolução pessoal. Ela constrói confiança não só nos relacionamentos com os outros, mas também no relacionamento com você mesmo. Outro elemento, outro princípio, respeito pela dignidade humana. Respeito pela dignidade humana é o princípio que reconhece o valor inerente a cada pessoa, independente de conquistas, status ou se essas outras pessoas concordam ou não com a gente. Esse respeito à dignidade humana, ele aparece na forma como nós tratamos não só quem pode nos ajudar, mas também quem não pode nos dar nada em troca. Envolve ouvir de verdade as perspectivas diferentes, respeitar limites pessoais e reconhecer que cada pessoa tem uma história única e digna de consideração. Numa era de polarização e de desumanização, esse princípio, o respeito à dignidade humana, sabe? Ele é um antídoto vital para indiferença em relação ao próximo, ele é um antídoto para o preconceito. Então, um dos elementos éticos que precisam guiar o nosso comportamento é esse respeito à dignidade humana. E um outro ponto importante, que deve também nos guiar, responsabilidade pelas ações, que representa a nossa maturidade ética de entender que nós somos os autores da nossa vida. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Responsabilidade pelas ações significa assumir as consequências de nossas escolhas, aprender com nossos erros e reconhecer nosso papel na criação dos resultados que vivemos. Responsabilidade não é sobre culpa ou autocrítica excessiva, mas sobre empoderamento, a compreensão de que nós temos poder de moldar nossa realidade através das nossas decisões, é um movimento de responsabilidade pelas nossas ações. Pessoas éticas não buscam culpados nem desculpas. Elas olham para dentro antes de apontar para fora. E aí, se conectando à responsabilidade pelas ações, entra um outro princípio que deve guiar os nossos comportamentos, que é a justiça e equidade. Justiça e equidade são princípios que estendem a nossa consideração ética para o nosso círculo próximo de relações. Justiça significa tratar as pessoas, com imparcialidade, e dar a cada um o que merece. Então, justiça significa
tratar as pessoas com imparcialidade e dar a cada uma dessas pessoas o que ela merece. E equidade é reconhecer que tratar todos iguais nem sempre é justo. Às vezes é preciso oferecer um suporte extra para compensar desvantagens que já existem. Esses princípios, justiça e equidade, nos chamam a considerar o impacto mais amplo das nossas ações e trabalhar por sistemas e estruturas que sejam realmente justos para todos e não só conveniente para nós. Ok? E um outro princípio, eu quero que você entenda, é a integridade em todas as situações. Esse é o princípio que une todos os outros princípios. Integridade significa ser a mesma pessoa em todas as circunstâncias, quando estamos sendo observados ou quando estamos sozinhos. Ok? A pessoa íntegra, ela não tem uma máscara para o público e uma outra máscara para a sua vida privada. Não. A pessoa íntegra, a bússola moral da pessoa íntegra funciona sempre, independentemente de quem está olhando ou da circunstância. A integridade, ela é a medida final do caráter. A integridade, ela é revelada não em discursos bonitos, mas em pequenas escolhas do dia a dia. Então veja, esses princípios não existem sozinhos. Okay? Eles se reforçam e se sustentam. Então veja, honestidade sem respeito pode virar crueldade. Respeito sem responsabilidade pode virar condescendência. Responsabilidade sem justiça pode virar egoísmo. E todos esses princípios, eles desmoronam sem integridade para mantê-los de forma consistente. Então, desenvolver uma ética pessoal, tá? Desenvolver uma ética pessoal sólida não é um destino, né? Mas uma prática contínua. Envolve refletir regularmente, examinar com consciência, nossas motivações e ter coragem de ajustar o rumo quando percebemos que nós saímos aí dos nossos princípios. A verdadeira medida do nosso caráter ético não é como nos comportamos quando tudo é fácil. Não. A medida do nosso caráter, ela acontece quando nós escolhemos agir quando ninguém está vendo. Como nós escolhemos nos comportar quando ninguém está nos observando. Ok? Agora, prosseguindo aqui, mudei aqui o slide. Entender, então, as dimensões do bem-estar e os princípios éticos, nós observamos que isso é essencial. Mas, e na aplicação prática, como que a gente pode realmente fazer a coisa acontecer? Porque é na aplicação prática que a transformação acontece de verdade. Então, para a gente aplicar elementos que fortaleçam aí as dimensões do bem-estar, os princípios éticos, eu trago aqui para você essas estratégias para buscar um equilíbrio, ok? Essas estratégias, elas são a ponte entre o saber e o viver. Essas estratégias, elas são a ponte entre a teoria e a prática do dia a dia. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas estratégias. A primeira estratégia para você realmente viver a teoria na prática é definir limites claros. Definir limites claros inclusive, talvez, a estratégia mais básica para o equilíbrio. Porque num mundo de demandas, tarefas infinitas e conectividade constante, limites não são barreiras egoístas, mas estruturas essenciais de autopreservação. Estabelecer limites significa identificar que somos capazes de dar algo sem nos esgotar. E que estamos dispostos a aceitar
diversas situações do dia a dia sem nos trair. Limites saudáveis protegem nosso tempo, nossa energia e nosso bem-estar emocional, permitindo que a gente esteja realmente presente quando escolhemos participar. Outro ponto, outro ponto, né, das estratégias de equilíbrio é praticar autocuidado regular. Praticar autocuidado regular vai muito além, né, do clichê, né, de ir num spa, de praticar autocuidado é ir lá na esteticista fazer uma limpeza de pele. Não, autocuidado de verdade, ok? É a prática regular, sistemática, de nutrir todas as dimensões do nosso bem-estar. Envolve todos os cuidados físicos básicos, alimentação, sono, movimento, e até práticas mais sutis, né, como tempo para reflexão, tempo para você praticar os seus hobbies, né, momentos até para não fazer nada. Então veja, autocuidado não é um luxo, né, para quando sobra um tempo na nossa agenda. Não, autocuidado é uma disciplina essencial que nos mantém funcionando no nosso melhor. Como nós agimos, né, pensando primeiramente em nós mesmos, ok? E uma estratégia também interessante para o equilíbrio é cultivar relacionamentos. Cultivar relacionamentos reconhece que o bem-estar em grande parte, um projeto coletivo. Relacionamentos significativos não acontecem por acaso. Relacionamento significativo exige investimento intencional, de tempo, atenção, vulnerabilidade. Cultivar relacionamento significa priorizar conexões de qualidade ao invés de quantidade. É estar realmente presente quando nós estamos com outras pessoas. É alimentar os laços que nos sustentam em momentos bons e ruins. Porque, infelizmente, hoje nós vivemos numa era de amizades superficiais, digitais. Então, essa estratégia de cultivar relacionamento nos chama, né, a aprofundar e ampliar o nosso círculo relacional, mas com pessoas que realmente fazem sentido. E faz parte da estratégia de equilíbrio reservar um tempo para reflexão, que é um antídoto para aquela vida no piloto automático. No nosso ritmo acelerado, muitas vezes nós viramos seres reativos, respondendo aí a estímulos externos sem examinar nossas motivações internas, valores e nem a nossa direção. Então, a reflexão regular, seja por meditação, caminhar sozinho ou simplesmente ficar em silêncio, nos permite sair da correnteza do dia a dia e ganhar uma perspectiva sobre quem somos, para onde estamos indo. E se gostamos do caminho que estamos seguindo. Então veja, dentro dessas estratégias, alinhar ações com valores também vai ser uma prática de viver com integridade no cotidiano. Alinhar os seus valores, as suas ações com os seus valores te traz equilíbrio. Alinhar ações com seus valores envolve examinar regularmente se as nossas escolhas diárias, como nós gastamos o tempo, onde nós investimos nossa energia, estão de acordo com os nossos valores declarados. Esse alinhamento de ações e valores gera uma sensação profunda de paz interior. Enquanto que o desalinhamento de ações com os nossos valores nos traz, na realidade, um mal-estar. Ok? E um ponto, chegando aí à conclusão das estratégias para o equilíbrio, que eu quero compartilhar contigo aprenda a dizer não. Aprender a dizer não é talvez a habilidade mais subestimada para o equilíbrio. Por quê? Cada sim que nós dizemos a algo implica um não a outra coisa. Geralmente,
quando nós dizemos sim para algo, nós podemos estar dizendo não a algum elemento importante para o nosso bem-estar. Então, aprender a dizer não com educação e convicção é afirmar o nosso direito de definir como a nossa energia será gasta. Quando eu digo aprender a dizer não, não é sobre ser negativo ou fechado, ok? Mas sobre ser seletivo, né, com, né, o nosso investimento de tempo, atenção e energia, ok? Então, essas estratégias, elas formam aí um sistema integrado de práticas que se reforçam. Então, vamos ver como que elas se conectam, né? Vejam. Definir limite nos dá espaço para o autocuidado, que nos dá energia para cultivar relacionamentos, que nos dão apoio para momentos de reflexão, que nos ajudam a clarear nossos valores, que nos dão coragem para dizer não ao que não está alinhado, fechando assim um círculo virtuoso do equilíbrio. Então, a verdadeira maestria do equilíbrio não significa achar um ponto estático de um perfeito equilíbrio. Isso seria até impossível numa vida dinâmica. A verdadeira maestria do equilíbrio significa desenvolver a habilidade de perceber quando nós estamos nos desequilibrando e saber quais ajustes precisamos fazer para voltar ao centro, para voltar aí ao equilíbrio, ok? Bom, chegou agora a hora de transformar toda essa reflexão teórica em uma ação prática e pessoal. Essa atividade, ela foi feita para guiar você na criação de um plano pessoal de bem-estar que seja realista, né? Que seja significativo e, acima de tudo, que seja possível fazer. Mais que um exercício, esta é uma chance de fazer um balanço honesto da vida, né, da sua vida, no teu momento atual. E tomar aí decisões conscientes sobre como que você quer aí moldar o seu futuro, ok? Como que funciona a atividade? Bom, você vai avaliar suas dimensões do bem-estar, dando nota para cada uma dessas dimensões de 0 a 10. Então, veja, o primeiro passo para essa atividade é começar com um diagnóstico honesto. Você vai parar por um momento para refletir sobre cada uma das 6 dimensões do bem-estar. As 6 dimensões que nós vimos, você lembra? Dimensão física, emocional, mental, social, espiritual, profissional. E para cada uma dessas dimensões, você vai dar uma nota de 0 a 10. Aonde 0 significa que aquela dimensão está em desequilíbrio total. A nota 10 significa que, para você, aquela dimensão, quando você dá 10, está no momento de realização plena. Ok? Eu quero que você seja, assim, brutal com a verdade. Tá? Porque essa avaliação não é sobre julgar. Ok? Esse momento de avaliação das dimensões não é sobre julgar, mas sobre reconhecer a sua realidade atual. Veja quais dimensões, quando você der aí as notas para cada uma das dimensões, veja quais dimensões estão indo bem e quais precisam de atenção. Muita gente descobre padrões interessantes, talvez as pessoas estejam investindo tanto no profissional, que às vezes negligencia no social, né? As pessoas conseguem descobrir esses padrões fazendo essa avaliação. Essa avaliação, ela dá um mapa inicial para a nossa jornada de reequilíbrio. Depois de ter realizada a avaliação, você vai identificar 3 valores principais. Tá? Agora nós vamos ao fundamento ético. Eu quero que você reflita profundamente. Quais são os 3 valores que realmente guiam a minha vida? Não os valores que você acha que deveria ter, mas aqueles que genuinamente direciona as suas decisões quando você precisa aí, tomar uma decisão. Talvez esses valores possam ser integridade, compaixão,
crescimento pessoal, ou liberdade, responsabilidade, não tem resposta certa ou errada. Existe só a sua verdade pessoal. Esses valores vão servir como bússola para todas as ações que você planejar depois. Saiba que quando as nossas ações estão alinhadas com os nossos valores fundamentais, a gente sente uma sensação profunda de integridade e paz interior. Ok? Depois que identificou então os 3 valores, tudo você vai anotar, você vai definir pequenas ações para cada uma das áreas, das dimensões. Aqui é onde a mágica acontece. Para cada dimensão do bem-estar que você deu nota abaixo de 8, então presta atenção, para cada dimensão lá do bem-estar, né, que foi, né, o primeiro ponto aqui da atividade, avaliar as dimensões, ok? Então, para cada dimensão que você deu nota abaixo de 8, você vai definir uma pequena ação específica que você possa fazer regularmente. A chave aqui é uma pequena ação. Não é sobre uma revolução, mas sim sobre ajuste pequenos nessas dimensões que você deu nota abaixo de 8. Por exemplo, se para a dimensão física você deu nota abaixo de 8, você pode definir como uma pequena ação, como, por exemplo, caminhar 15 minutos na parte da manhã ou quando eu chego em casa no final do dia. Se você, por exemplo, der uma nota abaixo de 8 para a sua dimensão emocional, que pequena ação você, por exemplo, poderia definir? Bom, para a minha área emocional, eu poderia, então, como pequena ação, fazer 5 minutos de respiração consciente. Então, veja, para cada uma das dimensões que você atribuiu aí nota abaixo de 8, você vai definir aí pequenas ações. E olha que legal essa informação. A neurociência, ela mostra que pequenos hábitos constantes criam mudanças mais duradouras do que transformações grandes, que a gente faz de vez em quando. Então, por isso que é legal você aí definir pequenas ações. E por último, nessa atividade, você vai se comprometer com uma ação principal. Você vai identificar uma ação principal que terá o impacto positivo no seu bem-estar. E aí você vai fazer um compromisso consigo mesmo, para que nas próximas 4 semanas você coloque em prática essa ação principal. Ok? Escolha aí como ação principal, e todas as outras que você definiu, escolha algo desafiador. Mas algo desafiador o suficiente para ser significativo para você, mas também que possa ser realizável. Ok? Escreva esse compromisso. Se você confiar em uma pessoa, compartilhe esse compromisso com essa pessoa. Você pode ter certeza que depois você vai se cobrar. Ok? O importante é você tentar fazer essa atividade. Essa atividade, aparentemente simples, tem uma sabedoria profunda sobre mudança de comportamento. Porque, veja, observe a atividade. Ela ajuda na nossa mudança de comportamento, porque nós começamos com a consciência, que é a avaliação, seguimos para o significado, que são os nossos valores, depois vamos para ações específicas, pequenas ações, e finalmente geramos com nós mesmos um compromisso, que é a ação principal. Essa progressão, ela respeita tanto a complexidade humana quanto a necessidade de simplicidade prática. Ao final, você vai sair, depois dessa atividade, não só com um documento, mas com um plano vivo, um guia pessoal para uma vida mais equilibrada, significativa e alinhada. Lembre-se, o perfeito é o inimigo do bom.
Comece aonde está, use o que você tem, faça o que você pode. Pequenos passos constantes, na direção certa, levam a transformações extraordinárias. Ok? E não se esqueça que o maior presente que você pode dar a si mesmo e também ao mundo é continuar se tornando a melhor versão de você mesmo. Tá? E nessa busca pela melhor versão, coloca na sua mente que você não está, aliás, essa jornada, tá? Na busca pela sua melhor versão, põe na sua cabeça que esta não é uma jornada solitária. Estamos todos nela, todos juntos. Está todo mundo aprendendo, né, crescendo, né, e também aí, né, na medida do possível, se apoiando. Eu desejo que a sua vida seja não só bem sucedida, né, mas também desejo que a sua vida seja significativa. Eu desejo que a sua vida profissional, né, não seja somente produtiva, mas que ela seja plena. Tá? E que as sementes plantadas aí nessas aulas dessa disciplina Habilidades para a Vida frutifiquem, tá? E que vá além, e que os frutos plantados durante a nossa jornada aqui vá além do nosso momento de aula. Sucesso na sua jornada, felicitações, a gente se vê e o professor Igor Assis por aqui, que alegria!